Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Salmos de número 1. Tá aí, facinho? Salmos de número 1. Olha o pastor Valdir aí, a missionária Bruna, sejam bem-vindos sempre, né? Joinha. Moisés e Arão hoje estão completos, olha lá. O Arão tá lá. Salmos de número 1. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Olha só, a gente sempre vê que na palavra do Senhor sempre vai existir dois caminhos, duas pegadas. Você vai para um lado, você vai para o outro, mas sempre aquele que deseja seguir o caminho que o Senhor determinou, ele sempre vai ter recompensa, sempre vai ter bênção, né? Então fale para quem está do seu lado, fala: o Senhor tem muitas bênçãos para realizar na tua vida, né? Que hoje você decidiu estar na presença do Senhor, né? Você tinha tantos caminhos para vocês, você falou: não, vou lá na rua Alvarenga Peixoto, né? É aqui, onde é essa rua, né? Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã que tivemos, pela tarde, pelo dia, por todas as coisas que veio na nossa mão. Agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos na Tua presença e na Tua casa. Vem, Senhor, sobre a minha vida, vem, Senhor, sobre o meu coração. Que o Senhor possa, Deus, nesse momento, estar sondando os nossos corações aqui, Senhor. Tira, Senhor, todo o mal, tira toda a palavra, tira todo o rancor, tira o ódio. Vai fazendo uma limpeza, uma faxina dentro de cada um de nós, porque durante o dia nós vamos absorvendo coisas que o mundo vai oferecendo. A gente vai trazendo para o nosso coração coisas que vão atrapalhando e muitas das vezes vira até enfermidade. Nós não queremos ter isso na nossa vida, porque domingo participamos do sangue do Cordeiro, participamos do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo para nós é um simbolismo de cura, de libertação, e por isso, Senhor, nós agradecemos, Senhor, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, agradecemos pelo alimento, agradecemos por essa igreja, agradecemos, Senhor, por esta campanha que estamos realizando, que o Senhor sempre no momento difícil que estamos passando, a mão poderosa do Senhor vem sobre a nossa vida, no momento, Deus, que precisamos de uma resposta, a mão do socorro vem na nossa direção. Somos gratos, entregamos esse culto, entregamos a nossa vida, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas e adora ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória, diga louvado e exaltado é o nome do Senhor, amém? Tem um louvor de 1962, ele diz assim: grande Deus, Consolador, Ele é o nosso príncipe da paz, aleluia. Que você possa cantar com o teu coração, que você possa adorar ao Senhor. Se o Senhor estivesse aqui e nós pudéssemos ver Ele com os nossos olhos, nós poderíamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, pelo livramento, pela graça, pelas curas. Então cante com o teu coração, com a tua alma, aleluia, Jesus, glória a Deus, vamos cantar. Santo é o nome do Senhor. E a hora que chegar lá no coro eu te exalto, levante as tuas mãos e diga isso ao Senhor. Não cante apenas da boca para fora, mas cante com a tua alma. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Grande Deus, Consolador, Príncipe
da paz. Forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, Cristo, meu Rei. Aleluia! Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, adore ao Senhor, aleluia. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, Cristo, meu Rei. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Canta comigo. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, Cristo, meu Rei. Com toda a força, eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Aleluia. Então exalte com as tuas palavras, exalte com a tua adoração, diga aleluia. Diga: grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida, em minha casa, em minha família. Por isso nesta noite eu te adoro, eu te agradeço, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Diga uma palavra de bênção para quem está do teu lado. Fala aí alguma coisa que você abençoe essa pessoa. Fala assim: você é um sonho de Deus, projeto de Deus. Aleluia. O inimigo não vai se levantar contra você, porque maior é aquele que está na tua vida. Aleluia. A grande canto de vitória. Oh, glória a Deus. Com as nossas palmas. Com as nossas palmas assim, ó.
que aconteceu, sabe quem? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou pra divulgar minha causa. É Jesus, Senhor dos Exércitos, que estendeu o seu braço forte pra me livrar. Com nossas palmas. Aleluia. Glória a Deus. A grande canto de vitória, a barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. A grande canto de vitória, a barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos, a sentença que me era contrária foi quebrada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos, a sentença que me era contrária foi quebrada. É o Rei dos Reis, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou pra divulgar minha causa. É Jesus, Senhor dos Exércitos, que estendeu seu braço forte pra me livrar. É o Rei dos Reis, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou pra divulgar minha causa. É Jesus, Senhor dos Exércitos, que estendeu seu braço forte pra me livrar. 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 Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Toda vez que você cantar, declare as bênçãos do Senhor lá na tua casa, na tua vida. Os inimigos vão retroceder. A vitória é tua no nome do Senhor. Porque quando nós oramos, o que acontece, igreja? O diabo cai. Vamos lá. Glória a Deus. Com nossas palmas. Deixa o teu pé aí, meu querido. Louve a glória ao Senhor. Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Deus é capaz sim, assim ó, de parar o... E se ele vier do lado, de parar o inimigo. Se ele vier embaixo, de parar o inimigo. Quando eu oro, quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, aleluia, Deus é capaz sim. Então cante, de parar o... E se ele vier no alto, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, então declare, o fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse
povo. Aleluia. Quando nós oramos, esse fogo cai. Aleluia. Aleluia. Oh, glória seja o nome do Senhor. Aleluia. O poder de uma oração, ele muda, transforma vidas, transforma pessoas. E eu creio que você está aqui porque a tua vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O inimigo não pode quando você ora, quando você tem propósito de estar na casa do Senhor. Quando você faz um voto com Deus e fala: Senhor, eu vou na tua casa, eu vou buscar pela minha casa, vou buscar pela minha família. O inimigo começa a tremer, porque ele sabe que o Senhor é fonte de água. Ele sabe que o Senhor, Deus, ele vai trabalhar em teu favor. Aleluia. Por isso não desanime. Deus tem vitória para a tua vida. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos abatidos, mas o Senhor sempre nos renova. Aleluia. Canta comigo. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, ele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, é a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, despede e faz mães e filhos. É o mesmo que guarda do alto, no teu sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus que traz escape e livramento. Aleluia. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia, Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, a força do fogo faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, despede e faz. Aleluia. Ao mesmo que bradar do alto, não tema, estou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper o deserto, Senhor. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus que está escape e livramento. Aleluia. Aleluia. Leão, a tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre.
Deus está, Deus habita no meio dos louvores. Santo, Ele é digno. Oh, aleluia. Vamos cantar com as nossas vozes. Aleluia. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Faz romper. Aleluia, Senhor. Em meio ao deserto. Oh, Ele é digno. Haverá Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Diga palavras aí. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Aleluia. Santo é o nome. Amém. Mais forte para o Rei da Glória. A Ele a honra. A Ele todo louvor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Ricanderabia, Ramanabassuri, Canderais. Coloque a tua mão sobre a tua cabeça agora, Ricanderabia, Arabassuri, Canderai. Pai poderoso santo, nesta hora nós pedimos a ti, ó Deus, Ricanderai. Já venha repreendendo todo mal, todo levante, Uricanderaia. Tudo aquilo que não provém de ti caia por terra diante do teu poder e da tua graça, ó Pai. Aonde, Uricanderabia, o inimigo não venha resistir à tua presença, o teu poder nesta noite, ó Uricanderê. Cata todo o teu mal, Uricanderabia. Sai desta casa, Aracandalaba subiriai. Sai desta vida, Aracandalaba surierê. Jesus poderoso, passa aqui com teu poder, Curicai. Vai tirando todo mal, todo levante, o Icadarabadabarabachou, Birissai. Toda palavra, Icandaranamanamanachei, que caia por terra diante de Jesus, Oriê. Airarabarai, vai sair do espírito de contenda, Aracanderou, Birissai. Espírito de divisão, Uricanderai, Birissai. Espírito do ódio, Icadia, Salvarai, Cataracandara da Shuriai, teu mal e sai agora, Rerê. Arialaraba, Suberabandai, vai sair do Rabadabandai, a tontura, mal-estar, Uricanderai, ânsia, Labaraba, Show, Biriá, em nome de Jesus, Uricanderei. Vem, Pai amado, Uricanderábia, liberta esta vida agora, Pai, aonde se vê o mal, não resista a tua presença, a tua glória neste lugar. Oh, Uricanderei, Jurianderai, Arabadádia, dor de cabeça, Aracandarabadai, tontura, Aracandarabalabarábia, Xarabai, sai agora, Arê. Ah, Jesus maravilhoso, santo, Uricanderai, liberta, Aracandarabadabarabadabarai, Sara, Recandalabarabachudarabarabalai, Xerê, Espírito Santo, Aragadabia, Renemo, Yara, Shurikai, vai queimando, Uricanderai, todo mal, Espírito Santo, Icanderai, vasculha, Aracádia, Arachúria, Amarabia, que não, Shuricanderei, Xuria, vai saindo toda Lagaraba, Tchau, Biria, em nome de Jesus. Ah, Duriquerebiare, Aria, Lalalabarabajanabajanauê, Xarai. Ah, Jesus, aplicarei como ela, Xuriábia, sai todo encantamento, todo encantamento de dadalabadão, Biria, Abia, que toda doença saia, Arecandere, Burichê, que toda enfermidade, Alabadalabarábia, vai embora com todo o teu mal, Juricandarabalabadabarão, Barai, com todo o teu sintoma, Rixô, Biricandere, Barabalai. Ah, Pai poderoso santo, ordena a bênção, ordena a tua presença neste lugar, ó Pai. Ah, Rei da glória, Xararabadanabadanai, Xarabalaias. Oh, we can obey. Oh,
Espírito Santo, Espírito Santo, ore por mim, oh, aleluia. Leva a Deus tudo aquilo que eu preciso. Diga isso ao Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, oh, aleluia. Ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Deus, aleluia. Feche teus olhos. Coloca a tua mão direita sobre a altura do teu coração, que é o Espírito Santo, Arabalabarai, vai vasculhar todo o nosso ser nesta noite. Ele irá, Uricaderá, interceder ao Pai pela tua vida, naquilo que você não sabe pedir, oh, Uricaderá. Espírito Santo, ore por mim, Oricadalabarabachurias. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus santo, neste momento nós nos apresentamos mais uma vez diante de Ti. Espírito Santo de Candenai, tudo que o Senhor ministrou nesta tarde ao meu coração, ó Pai. Traga a minha lembrança agora, Espírito de Deus, Urixebericai, para que a Tua igreja receba tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ao encontro, às necessidades, que o Senhor venha falar aos corações, suprindo, abençoando, Pai, revelando, trazendo a Deus a revelação da Tua palavra, com discernimento, com entendimento, para que a Tua igreja receba tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém? Jeremias 33. Deus abençoe as crianças. Você também. As criançadas. Amém. Jeremias 33, versículo 3. Enquanto a Andressa coloca ali, hoje é o último elo desta campanha, né? Que nós iniciamos há 3 quinta-feira. Apressa-te, ó Deus, no Salmo 70. Deus é tão maravilhoso que Ele já se apressou ao nosso favor. Glória a Deus, amém? E aquilo que nós almejávamos receber, nós já recebemos para a glória de Deus. Estou falando isso para testemunhar e testificar a glória de Deus na tua vida. Aquilo que Deus quer fazer. Quando a gente tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a gente. Amém? A palavra de Deus, Jeremias 33, versículo 3. Amém? Então, nesta campanha, nós temos que ter alguns requisitos na presença de Deus, para que Deus se apresse. Um deles é a fé, humildade e gratidão. Nós temos que ter fé nele. Nós temos que o quê? Ser humilde na presença de Deus. Não é andar em trapilho, não é andar rasgado. Humildade não é isso. É coração humilde, coração pronto para servir a Deus. Coração pronto para estar diante de Deus. E ser grato. Seja grato a Deus em tudo, para a glória de Deus. Porque quando você, às vezes, você só pede, pede, pede. Às vezes a gente só chora, chora, chora na presença de Deus, mas não adora, não louva a Deus, não é grato, não reconhece, né, o senhorio. Porque até nas provas, até nas lutas, Deus tem o quê? Nos preservado para se revelar a nós. Quando a gente passa alguma luta, alguma prova, hoje pela tarde eu meditava e eu chorei a tarde inteira hoje na presença de Deus, mas não é de dor, de nada assim, de problema não. De sentir a presença de Deus mesmo, e Deus falava ao meu coração. A chave para que as portas se abram é a gratidão, é a humildade, ser grato por tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando. E Deus trazia ao meu coração, desde quando eu aceitei Jesus, como eu vim para Jesus, como que você veio para o Senhor. E eu comecei a buscar lá atrás, 10 anos orando, 10 anos de sofrimento, 10 anos de desprezo, 10 anos de humilhação, 10 anos chorando de dia, chorando de noite, nas madrugadas, na presença de Deus. E para chegar onde nós chegamos hoje, né, eu, Orlando, para a gente chegar, nós tivemos percas, né, ganhamos, mas também perdemos. Construímos tantas coisas, mas também deixou de ter valor para nós, aquilo que nós construímos. E nós começamos a entender o agir, o trabalhar de Deus. Então, para que Deus se apresse, para que Deus abra as portas para mim, para você, das comportas dos céus, nós temos que ser gratos, reconhecer Deus em tudo. E eu comecei a meditar. Tudo que nós passamos foi tão bom que nos levou na presença de Deus. Hoje eu reconheço, o Senhor foi tão bom. Eu tinha que passar por tudo aquilo para que minha arrogância caísse por terra, para que o meu eu, né, deixasse de existir. Então, muitas das vezes, para Deus se apressar ao meu e ao teu favor, às vezes as portas, não é o pastor que impede, o irmão, a irmã, é nós mesmos que às vezes impedimos de Deus abrir as portas para nós, por causa da nossa atitude, o nosso comportamento, porque às vezes nós falamos muito, porque nós queremos passar na frente de Deus, porque muitas das vezes nós não entendemos o propósito da luta, o propósito da prova, e nós temos que parar e meditar. Por que estou passando por isso? O que vai me levar a esse sofrimento, esta dor, essa situação que eu estou enfrentando? Por que Deus está permitindo isso? Pois
Tudo é permissão de Deus. Na minha vida, na tua vida, a vontade de Deus que vai prevalecer. E muitas das vezes nós perecemos porque nós queremos tomar outro rumo na nossa vida. Nós queremos adiantar as bênçãos de Deus, queremos tomar o lugar de Deus na nossa vida. E isso impede de Deus agir, isso impede de Deus se apressar. Então, quando a gente aquieta a nossa alma, quando a gente começa a aquietar e colocar a nossa vida inteiramente na presença de Deus, Deus começa a operar, Deus começa a agir. Aquilo que eu passei, aquilo que você passou, aquilo que você está passando, aquilo que nós passamos, sempre pare e medite. O que é que Deus quer me ensinar? O que é que Deus quer revelar para mim? O que Deus quer me instruir através disso, através daquilo? Por que Deus está permitindo? Para que tudo seja para a glória do nome dEle. Quantas vezes eu dobrei o joelho? Quantas vezes eu deixei de dobrar o meu joelho? Quantas vezes eu não falei com palavras, mas o meu coração chegou gritando na presença de Deus? Talvez você esteja assim nesta noite. Talvez a tua mente não está sendo dominada pelo Espírito Santo, aquele que controla, aquele que domina, aquele que vai. Eu falo assim que na presença de Deus a gente tem que pedir principalmente o quebrantamento do Espírito Santo. Às vezes nós entramos na presença de Deus aqui na nossa casa, está um tumulto na tua mente, está um tumulto dentro da tua alma, é uma guerra espiritual, é uma guerra emocional, é uma guerra na tua mente, não sei se vou, não sei se fixo, não sei se faço, se eu deixo de fazer, e é uma guerra constante na nossa mente. Por quê? Porque o alvo do inimigo é isso, ele quer tirar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Então nós temos que vigiar, pedir ao Espírito Santo que ele venha trazer dentro de nós algo que venha abrir prisões dentro de mim, dentro de você. Tem pessoas que a mente está aprisionada no pecado, está aprisionada, né, nos enganos deste mundo. Às vezes o inimigo quer nos enganar, trazer uma falsa ilusão para mim e para você, que aquele caminho que você está seguindo é o correto, uma falsa ilusão que daquilo que você está esperando da parte de Deus não vai acontecer, mas a palavra de Deus diz que se você determinar em nome do Senhor Jesus, sempre usando o nome poderoso de Jesus, que a cura virá, a libertação virá, as bênçãos de Deus virá, e eu tenho que pedir, você precisa pedir para Deus que Ele venha primeiramente tocar na nossa mente, porque aí o que cair no nosso coração será semente boa. Aquilo que você planta de bom é aquilo que nós vamos colher. Se você tiver uma mente sadia, uma mente voltada na presença de Deus, alicerçada no Espírito Santo. Às vezes eu estou lá em casa, eu falo, Espírito Santo, eu falo alto assim, ó. Espírito Santo me orienta nisso, me orienta naquilo, faz isso por mim, faz aquilo outro por mim, vai na minha frente, e naquele momento Deus começa o quê? Nos dar estratégia para vencer aquele mal, para vencer as enfermidades. Uma coisa eu aprendi, se eu não enfrentar o diabo me enfrenta. Se eu não enfrentar a luta vai me enfrentar. Se eu não enfrentar a enfermidade vai te dominar. Então nós temos que ter ousadia do Espírito Santo, pedir a presença do Espírito. Por isso que esta campanha, quando Deus falou, apressa-te, ó Deus, eu falei, Jesus, eu tenho certeza que a minha bênção vem. Eu creio, eu confio no Senhor, e eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda. O meu alvo é Jesus, o meu alvo é o Senhor, porque aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos ouvindo, você tem que deixar entrar na tua mente, cair no teu coração e crer, ser grato. Mas eu ainda estou passando, mas eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu te agradeço, porque o Senhor vai se revelar para mim através desta dificuldade, é através desta luta, porque Deus ama tanto eu e você, que Ele permite a luta e a prova para você permanecer na presença dEle. E às vezes você não entende. A gente quer se sentir o coitadinho. Só eu que passo, só eu que sofro. Olha a minha vida financeira, olha meu trabalho, olha a minha casa, olha isso, olha aquilo. Mas Deus tem plano, Deus tem propósito. Seja sábio na presença de Deus. Pare e analise o que o Senhor tem comigo a respeito daquilo que eu estou passando. O que o Senhor quer me ensinar a respeito daquilo que eu estou enfrentando. E a palavra de Deus diz que a melhor companhia para você vencer o dia do mal é o Espírito Santo. Convida Ele toda manhã, convida Ele na madrugada, convida Ele, né, em todo momento da tua vida. Espírito Santo, toma frente dessa situação, toma frente disso, toma frente daquilo, e você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Amém?
Agora nós vamos para a palavra. A palavra de Deus. Ah, você tirou, é. Diz assim, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Então, o que Deus está dizendo? Clama a mim. Clama, porque Ele vai responder. Ele tem resposta para todos nós. Ele tem resposta para a tua pergunta. Ele tem resposta para aquilo que você tem almejado receber da parte dEle. Ele tem resposta e solução para dar para mim e para você. Então, confie em Deus, confia no Todo-Poderoso, que quando você clama, quando você busca ao Senhor, Ele fala, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe o que é isso? Andar com Deus. Deus começa a revelar o propósito, Deus começa a revelar o motivo da luta, Deus começa a revelar que eu preciso mudar, que você precisa mudar, que nós precisamos mudar, que nós temos que descer na casa do oleiro, que nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, porque Ele sim conhece a mim e a você, Ele sabe tudo de mim e de você, Ele sabe todo o nosso rumo, todo o nosso... Esses dias eu fui trabalhar numa casa, primeira vez que eu fui nessa casa trabalhar, e pense um dia de humilhação, pense. Humilhação. Falei, Jesus, eu vou ficar quietinha. Que se fosse para mim dar respostas, se fosse antigamente, eu ia dar umas respostas bonitas e ia falar, tchau, fica com Deus. Falei, não. A mulher sabe edificar. Então, Senhor, eu me humilho na tua presença, eu desço na tua presença, fui lá no banheiro e dobrei o meu joelho e comecei a orar. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Jesus, eu vou chorar para mim descarregar tudo aquilo que eu ouvi, e toda a humilhação, mas não tem problema, diante do Senhor, eu lanço esta humilhação, não quero que caia nada no meu coração, porque eu preciso da tua presença, porque eu sei que quando eu clamar, o Senhor vai me responder, quando eu fizer, e falei, tem mais, se a pessoa me chamar novamente, eu vou, mas eu quero ver a autoridade do Senhor sobre a minha vida, ela vai conhecer a autoridade do Senhor que está sobre a minha vida, e quando eu cheguei ali, a próxima semana, eu fui, era outra pessoa, era outro estado, era outro comportamento, era outra atitude. Era outra atitude. Aí eu disse para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí o que é? Deus faz a pessoa reconhecer que você é do Senhor, que você é diferente, que você precisa depender dEle, que você depende somente dEle. Não são palavras que você tem ouvido, não são pessoas, às vezes, que têm tentado nos manipular nesse mundo, para quê? Para fazer o alvo do inimigo manifestar na tua vida e na minha vida. Ali eu dobrei o meu joelho, mas eu cheguei em casa, eu chorei. Chorei, eu falei, Jesus, eu vou chorar, porque eu estou precisando chorar, e eu chorei muito. Mas eu falei, não, em nome de Jesus, isso não vai ficar no meu coração. E falei com o Espírito Santo, Senhor, limpa meu coração, minha mente, apaga tudo que eu ouvi, apaga isso, apaga aquilo, porque o estado era de humilhação mesmo e desprezo. Se a pessoa pudesse pegar e pôr eu lá e pisotear em cima de mim, ela fazia. Falei, não, mas na hora eu fui para responder, daí eu falei, voltei, falei, não. Respira a presença do Espírito aí, engole essa que Deus vai te honrar. E eu orei, e Deus nos honrou. No dia seguinte, nós recebemos a nossa vitória, para a glória de Deus. Tá bom? Então, o que acontece? Hoje, nós podemos dizer o quê? Que nós precisamos entender que quando vem uma humilhação, quando vem um desprezo, quando vem uma luta, não caia no conto do inimigo. Para, respira, chora, grita, vai orar. Porque às vezes a bênção está perto e Deus fala, quero ver em quem ela vai crer. Quero ver o Deus que ela tem servido. Quero ver isso, quero ver aquilo. Por quê? Porque Deus, Ele fala, clama a mim. Clama por Ele. Na dificuldade, clama por Ele. E outra coisa que Deus trazia, nunca desista do seu sonho. Nunca desista, porque tem gente aqui querendo parar. Tem gente aqui querendo retroceder. Tem gente aqui querendo voltar para trás. Tem gente aqui falando, eu não vou continuar mais não. Só que Deus manda falar para você, não pare. Continua. Porque se você não enfrentar o inimigo vai te enfrentar. E ai de nós quando a gente cair na mão dele. Ai de nós se você cair diante dos inimigos. Porque se você está com Jesus, se nós servimos a Jesus e às vezes somos desprezados e humilhados. Às vezes nós servimos a Jesus e estamos andando na presença de Deus e o inimigo às vezes quer que você desista, que você pare, que você não continue.
continue. Eu falei, não, Deus, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar servindo o Senhor, eu vou continuar recebendo aquilo que é direito meu na tua presença, o meu salário, o meu sustento. Mesma coisa, você não pare, porque às vezes você quer desistir, você já cansou, mas tanto tempo eu estou na presença de Deus, continua, às vezes está perto a tua bênção. Se você desistir, a pior derrota de um cristão não é passar luta, a pior derrota é você desistir, porque depois para voltar é difícil, depois para você recomeçar é difícil. É como se fosse uma pessoa que fica anos fora do trabalho, né? Ela trabalhou a vida inteira, de repente ela para de trabalhar, quando ela quer voltar, ela não tem campo mais de trabalho, ninguém quer mais, o currículo não serve mais, e a mesma coisa na presença de Deus. Se eu e você parar, o inimigo vai enfrentar eu e você. Mas se a gente, às vezes, no meio da ameaça, no meio da prova, da dificuldade, não, eu vou continuar, eu vou persistir, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está na tua vida, na tua casa, do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque nós precisamos continuar servindo a Deus. É por isso que Deus fala, clama. Quando você clama, Ele responde. E além de Ele responder, Ele vai mostrar coisas novas para mim e para você. Ele vai trazer a revelação daquilo que Ele tem para nós como igreja de Jesus Cristo. E não pare. Vamos buscar, vamos pedir para Deus restaurar a nossa fé, restaurar a nossa vida espiritual. Vamos pedir para o Senhor nos renovar, revigorar na presença dEle. Não pare por pouca coisa, não pare por isso ou por aquilo. Não vá por encantamentos, vamos dizer assim, de pessoas que nos apresentam, de pessoas que às vezes vêm querendo forjar contra mim, contra você, mas que você fala, não, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é o Espírito Santo, o meu alvo é Deus que me leva a vencer, conquistar, o meu alvo é clamar a Deus em voz alta, gritar na presença de Deus, porque muitas vezes nós chegamos aqui na presença de Deus, sorrimos para o irmão, sorrimos para a irmã, mas o coração está chorando, o coração está gritando, o coração está sussurrando na presença de Deus, porque tem sentido medo de perder, medo de não conseguir, medo de não conquistar, medo de não dar certo, medo se essa enfermidade me levar, medo por isso, medo por aquilo, e esquece de clamar a Deus, que é aquele que nos apressa para nos socorrer, é aquele que nos apressa para nos colocar de pé, é aquele que quando você cai, Ele te levanta, quando você está triste, Ele vem com o óleo e a unção da alegria do Espírito Santo para nós. Então nós precisamos nos colocar de pé. Mas essa situação está difícil, não estou aguentando mais, viu? Você já parou para meditar o que Jesus já passou? E você reclama, às vezes. Você já parou para meditar tantas humilhações, desprezo, tantas palavras que Jesus ouviu, recebeu. E às vezes, ele, mesmo assim, Ele entregou a vida dele por mim, por você. E às vezes, num quartinho na nossa mão, nós queremos gritar, queremos parar de vir no culto. Não vou mais olhar na cara do irmão, não vou olhar mais na cara da irmã. Não vou mais cultuar, não vou, viu? Deus não está preocupado. Rabarabasubiricai. Deus quer que eu e você seja autêntico na presença dEle, que nós venhamos clamar, que nós venhamos buscar, que nós venhamos estar de pé diante dEle e pedir a glória do Senhor sobre a minha vida, para que Ele traga em mim e você a revelação divina do Espírito Santo, que Ele traga o discernimento, ricanderábia, da maneira que nós devemos viver na terra, da maneira que nós devemos pedir, ramarábia, aramanai, mas quando você clamar, ramarábia, fica também em silêncio depois do clamor, e ouça o que Deus vai te responder, ouça para ver a resposta de Deus para a tua vida. Fique em silêncio para que o Espírito Santo venha ministrar na tua mente e no teu coração aquilo que nós precisamos da parte de Deus. Muitas vezes Deus está falando, calma, não fique agitada, não fique agitado. Deus está dizendo, não fique preocupado, mas somente clama. E aí Deus começa a trazer resposta, novidade de vida para nós, porque o que Deus quer fazer é isso. Deus quer trazer novidade de vida. Ele quer se revelar a nós com a sua palavra, com o seu poder, com o teu Espírito Santo, para que eu e você venha a ser alicerçado. Então não temos que temer o amanhã, ramaraba, suricai. Você não precisa ter medo, ricanderábia. Quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes você quis desistir, mas às vezes o amor de Deus é tão maior, é tão incondicional, que Ele me colocava de pé, Ele te colocava de pé, para que eu e você hoje estivéssemos aqui nesta noite. Você tentou parar, ramaraba, subiricanderai. Tudo, ramanábia, é a oração, é o clamor, para que Deus se apresse, para que Deus venha ao teu encontro, para que Deus venha suprir as tuas necessidades,
dificuldades. Nós confiamos em Deus, nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus que é maior que a tua luta, que a tua prova, Aracanderai, que esta enfermidade, que esta doença. Será que Ele não é poderoso, Uricandenábia, para fazer infinitamente mais por mim e por você? Então nós temos que acreditar, confiar, não desista, não pare, não deixe de clamar pela vida dos seus, não deixe de clamar pela sua casa, não pare, não desista. Às vezes você, por pouca coisa, você quer parar, você quer entregar tudo, você diz, eu não vou mais, eu não quero ir mais, desse jeito não dá, não tem condição. Eu quero dizer, o alvo é Jesus. Olha para Jesus, tudo é conversável, Rabarassumiricai. Se o teu irmão feriu, chega nele e conversa. Se a tua irmã feriu, chega nela, conversa. Se algo não está bem com você, chega e fala para Deus, fala para alguém que possa orar pela tua vida, pela tua causa, que possa te ajudar, que possa te abençoar. Mas eu quero dizer para você, o alvo é Jesus, para que as portas se abram. Tem portas na minha vida e na sua vida que estão fechadas por causa de nós mesmos. Nós não queremos mudar de lado, não queremos mudar de atitude, não queremos mudar de comportamento, não queremos abençoar, não queremos ser abençoado. Nós impedimos as bênçãos de Deus na nossa vida. Aí Deus fala, como que eu vou apressar? Como que eu posso agir? Como que eu posso ser rápido na bênção dela, ou dele, se ele não tem se colocado, com humildade, com louvor, com fé, com gratidão. Seja grato a Deus em tudo. O que Deus está querendo ensinar? Às vezes uma pessoa lá na casa briga, você já vai também com os pés, Ramanábia. Às vezes lá na casa tem contenda, você já vai lá respondendo com as tuas palavras. Deus está dizendo, aprenda comigo, Rebanamanaia. Dobra o teu joelho, vai lá no quintal, vai lá no banheiro, não sei. O Senhor está dizendo, dobra o teu joelho, porque se você dobrar o teu joelho, eu vou mudar. Porque um demônio dá resistência a outro demônio, Uricanderábia. Um demônio, Urimicandenai, alimenta o outro, porque o outro briga, o outro responde. Esse é o alimento do inferno, Uricanderai. E isso, Urixibikaonderábia, Shobriai, impede de Deus abrir a porta, impede de Deus agir na minha vida e na sua vida. Aí você diz, eu não consigo me calar, eu não consigo, eu preciso responder, eu não aguento o desaforo, eu não aguento isso. Eu quero dizer para você, fala para o Espírito Santo mover na tua casa, fala para o Espírito Santo reger as tuas palavras que têm saído de dentro da tua boca. É a tua boca que não deixa Deus se apressar. Muitas vezes é o teu agir que não deixa Deus, Aracanderai, operar na tua vida. Então nós precisamos, Uricanderábia, pedir ao Senhor, Rimiricanderai, quando um fala, o outro ora. Quando um briga, o outro ora. Nós estamos na presença de Jesus fazendo o quê? O que nós estamos representando lá na nossa casa? O que está acontecendo? Que você tem dado alimento para o diabo agir. Você tem deixado as palavras, Aracandenai, como alimento para o demônio dentro da tua casa. E não deixa Deus operar, não deixa Deus agir. E você vem nesta noite, Uricanderai, Deus, eu não aguento mais esta prova. Eu não aguento essa dificuldade. Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou enfrentando. Eu quero dizer para você, aprenda com Deus, aprenda com o Senhor, aprenda com o Espírito Santo nesta noite. Clama porque Ele vai te responder. Você acha que Deus é surdo? Você acha que Deus não te ouve? Você acha que Deus não se importa com você, com a tua vida? Veja, Ramanabia Sericai, por que é que nós estamos aqui? Por que nós viemos aqui nesta noite? O que nós viemos fazer aqui nesta noite? Foi porque o Senhor tem um plano, um propósito, porque Deus tem compromisso comigo e com você, porque Deus quer cumprir a palavra dEle na minha e na sua vida. Deus quer cumprir a palavra dEle lá na nossa casa. Eu vou contar um testemunho para vocês, que eu gosto de falar de mim, não dos outros. Certa vez, cadê o Orlando? Fica aqui. Estou brincando, gente. Certa vez, quando eu casei com Orlando, eu era barraqueira, briguenta e falava palavrão de tudo quanto era jeito. Se eu falasse assim, eu vou na cidade, para você entender, o espiritual. Eu quero um sapato, ele compra um, eu quero dois. Mas não tem dinheiro, mas eu quero. Fazia entrar em dívida, fazia o maior forrobodó na vida desse moço, desse rapaz. E era um inferno. E a gente esquece. Eu não esqueço. Com o passar do tempo, aí a gente fala, é o meu gênio, é a minha natureza. Eu comecei a falar para Deus que eu não queria viver mais daquela forma. Comecei a clamar a Deus e dizia, Deus, eu não quero viver mais assim.
Porque além de eu fazer ele sofrer, fora outras coisas, brigas, fora outras contendas, divisão, ele sofre, eu estou sofrendo e ele também. E comecei a orar. Mas, além disso, eu era uma pessoa que eu não pedia desculpa e nem perdão. Eu já fiz mesmo, que vai adiantar. Eu tinha essa mente. O inimigo trabalhava na minha mente assim. Eu não vou pedir, não, já fiz, o que vai adiantar? E nem para ele, nem para Deus. Indo na igreja, indo no ministério. E o tempo foi passando. Aí Deus foi tirando uma coisinha dali, Deus foi tocando uma coisinha dali, Deus foi tocando cá, tocando lá. Aí um dia, eu cheguei na presença de Deus e eu falei, Senhor, eu não quero viver mais desta forma. Eu sofri, não foi um mês, um ano, muitos anos com isso daí. E orando, pedindo para Deus mudar a minha natureza, que eu achava, né, que era minha. E eu comecei a entender. Então, todas as vezes que não foi uma nem duas, foram várias vezes, eu sabe o que eu estou falando, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho vergonha, não, porque isso sirva de testemunho para mim e para você. Que mulher é cheia de querer soltar as garras, principalmente a mulher. Aí está brava, desconta no marido. Quer uma coisa, desconta no marido. Não tem dinheiro, desconta no marido. Vai fazer tal coisa, não dá certo, desconta no marido. Eu era assim. E não me envergonho de falar. Eu era. Aí o que aconteceu? Eu fui orando e clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus. Para a glória do Senhor eu venci. E toda vez que eu fazia isso, eu comecei a chegar no Orlando e falar, me perdoa. E eu preciso de ajuda. Ore por mim, ore comigo. E nós começamos a orar dessa forma. De repente estava indo tudo bem, acontecia tudo de novo. Eu a mesma coisa, orando, nós vamos orar. Até que um dia, eu cheguei na presença de Jesus e vinham uns pensamentos malignos na minha cabeça. Maligno, porque você sabe que vem, o diabo é sujo. E vinham uns pensamentos tão malignos, que depois que eu fazia tudo isso, no outro dia, eu acordava como se eu tivesse apanhado, espancado, alguém tivesse me espancado. Cansaço, nervosa, dor no corpo. Era coisa do capeta mesmo, do demônio. Eu comecei a orar e falar com Deus. Aí chegou uma hora que Orlando orando comigo, eu com ele, e ali a gente venceu essa batalha. Mas não era, um dia era brigando, um dia era xingando, um dia era ódio. Eu não podia olhar nele que eu tinha ódio. Tinha raiva, eu tinha vontade de brigar, tinha vontade de bater. Olha o espírito maligno aí. E na igreja. Aí eu peguei e fiz o quê? Eu falei, não, Deus, Senhor, o Senhor vai me ensinar, eu vou aprender. Eu me coloco como uma criança na tua presença, eu quero aprender tudo de novo. Tudo aquilo que o diabo quis apagar da minha mente, do meu espírito, eu quero aprender tudo de novo. E Deus começou a tratar comigo. As últimas vezes que começou a acontecer, quando eu sentia o sintoma do capeta, que ele ia querer que eu sentisse raiva, que eu xingasse, que eu fizesse, eu já falava para Orlando, fica aí que eu vou no quarto orar. E eu ia no quarto, eu orava, eu chorava na presença de Deus, eu falava, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito esse sentimento, porque eu não tenho a natureza do diabo, eu tenho a natureza de Cristo. E eu chorava na presença de Deus, para a glória de Deus. Com o passar do tempo, do tempo para a glória de Deus, hoje, eu vou falar, aprenda a sentir o cheiro do diabo. Aprenda a sentir o cheiro dos demônios. Hoje, para a glória de Deus, nós temos 32 anos de casado, para a glória de Deus. Hoje eu respeito ele e ele me respeita para a glória de Deus. Mas foi uma batalha que se eu não clamasse, Deus não ia me responder. Se eu não clamasse, Deus não ia mudar o meu interior, a minha mente, porque nós mulheres às vezes queremos ser mandona dentro de casa, queremos mandar no marido, queremos mandar nisso, naquilo, queremos que ache que o marido trabalha, ele tem obrigação de comprar, de fazer, de ter, de ser um, de ser dois, de ser três, e isso é do diabo, é do demônio, isso é do capeta. Então nós temos que pedir para Deus, clamar, e foi assim que, para a glória de Deus, eu fui liberta desse mal, em nome de Jesus. Porque tem que clamar. Então, hoje, para a glória de Deus, em casa, para a glória de Deus, em nome de Jesus, eu estou falando. Que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e a nossa casa.
Mas nós, para a glória de Deus, hoje sentamos, conversamos, compreendemos. E por quê? Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Sabe qual era o alvo do diabo? Me frustrar, para mim impedir o quê? O ministério que eu tenho, o ministério que ele tem. Era isso o alvo do demônio. Aí, com o passar dos anos, eu fui entender e compreender que o diabo, ele trabalha antes, bem antes, para impedir aquilo que Deus tem na tua vida. E ali, para a glória de Deus, hoje, o que nós vamos fazer? Senta junto, conversa junto, achar que é bom, achar que não é. Dá para comprar, compra, não dá, não compra. Dá para fazer, faz, não dá, não faz, para a glória de Deus. Porque o alvo do diabo não era destruir só o meu casamento, era destruir o nosso ministério. Era destruir o que? A nossa vida espiritual. Porque se eu continuasse daquele jeito, eu, além de estragar a minha vida, eu estava estragando a dele também. Então, nós precisamos entender que se você não clamar a Deus, não tem como Deus te responder. Se você não estiver na presença de Deus, não tem como Deus revelar coisas novas para nós. Então, nós precisamos o que? Clamar pelo sangue de Jesus. Então, hoje, graças a Deus, nós somos bênção na família, nós somos bênção para as pessoas, nós somos bênção para os vizinhos. Deus tinha um propósito. Hoje eu entendo o propósito, hoje eu entendo o agir de Deus. Hoje eu entendi, eu quero dizer para você, que se você se comporta assim, comece a clamar porque é demônio na tua vida, porque é demônio lá na tua casa, é demônio para você não ver o que Deus tem, é demônio para você não orar pela tua casa, para que as bênçãos de Deus não te alcancem. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus tem prazer em se apressar para nos abençoar. Mas às vezes nós impedimos, fechamos as portas da bênção de Deus para nós mesmos. Por quê? Nosso comportamento, nossa atitude, nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar. Eu sou assim, eu não aceito isso de jeito nenhum. É o que eu falei no início. Se antigamente a pessoa fizesse para mim o que ela fez, eu já dava uma voadora nela. Eu já estava em cima dela. Aí nós ia dizer o quê? Eu sou cristã, meu braço não. Comportamento do diabo, do demônio. Então, nós precisamos mudar. Porque se a gente morrer com o coração assim, nós vamos para o caldeirão do inferno. Não é para o céu, não. Então, nós temos que mudar, gente. É difícil, mas clama. Busca a presença de Deus, busca o Espírito Santo. Hoje eu sou até tonta de gente. Hoje eu sou até boba das pessoas. Por quê? Porque Deus me deu outro coração. Deus quer dar para você um outro coração. Deus quer dar para você um novo espírito. Deus quer dar para mim, para você, um espírito voltado a Ele. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Né? O Espírito Santo quer fazer isso comigo e com você. Então, nós temos que aprender. Hoje eu não ligo para nada. Vamos sentar? Vamos ficar de pé? Vamos fazer isso? Vamos. Amém. Porque, primeira coisa, se eu não respeitar o marido... Se você não respeitar o seu marido, não respeitar os seus filhos, você está fechando porta. Não tem como Deus apressar a tua bênção. Não tem, não tem. Semana passada, lembra que eu comentei aqui? Que paciência, né? Olha, nós estamos na paciência, era eu. Mas quietinha ali, cordeirinho. Linhadinha no espírito, falando, Deus, não. Não, Senhor, não. E nós orando, e nós buscando, e nós orando, e nós buscando. Deus apressou, para a glória de Deus. Então, o que nós precisamos, gente? É estar alicerçado. Clama a Deus. Clama a mim e responder-te coisas grandes e novas que ainda não sabe. Então, coisas na nossa vida que nós temos que clamar. Não desista. Não pare. Não, mas aconteceu isso, eu estou chateada. Erga a cabeça, filha. Fala para Jesus, conta para Ele o que você fez. Confessa o teu pecado, levanta e vai embora na presença de Deus. Ele é fiel para nos perdoar quando a gente confessa. Às vezes a pessoa fala, eu me arrependo. Arrependimento é não voltar a fazer mais. Remorso todos nós temos. Mas se você falar, não, eu me arrependo. Diante de Deus eu não vou fazer isso. Diante do Senhor eu me arrependo. É nunca mais voltar a ser ou fazer aquilo que você era. Aquilo que você fazia. E às vezes, que sirva de testemunho, né, para a minha vida foi e para a tua também. Hoje, se eu chegar num lar que está tudo alvoroçado, a primeira coisa que eu faço é apaziguar. O que é isso? Ministério. O que o inimigo queria? Me cegar para não enxergar e entender aquilo que Deus tinha. Então, às vezes você pensa assim, eu estou passando isso, essa dificuldade. Nossa, mas acho que Deus não me ama. Não é Deus, não, é o diabo mesmo. É o demônio mesmo que está fazendo isso com você, fazendo você sofrer, se sentir um lixo, um trapo, um zero à esquerda. O diabo fazendo você achar que não tem jeito, aí você quer fazer o marido se converter. É por isso que às vezes a esposa vai na igreja e o marido fala, eu não nada, ai que cão que é.
Às vezes é diaconisa, chega em casa e diaboliza. É assim que funciona. Não é? Aí, a pessoa assim funciona. Então, às vezes, a gente fala assim, a mulher sabe edifica o lar, edifica a tua casa, edifica a tua vida, edifica a tua vida espiritual. Peça para Jesus que você quer ser diferente. Hoje eu falo, Jesus, aonde eu estou, eu exalo o teu poder. Ontem eu fui no médico com a Natália, levar a menininha lá, mas de rotina. O médico já começou, né? Um japonesinho, tá boa, dona Rosana, tudo bem? Foi pediatra dela também. Aí ele mostrou uma foto lá, quando ela era nenê, e ela no meu colo, eu com a barriga que parecia que tinha outro dentro. Cesariana, né? Aí ele falou assim, eu falei, doutor do céu, tira minha barriga daí. Ele deu risada. Mas então a gente começa a ver que as pessoas, aí ele começou a falar que ele já aposentou, ele era do postinho do Vitória Régia, da Vila Angé e tal, e começou a contar. Ele falou, e a senhora, né, está fazendo, é? Eu falei assim, eu estou trabalhando tal. Ele falou, trabalha naquele japonesinho, né? Aí eu falei que fazia faxina. Vai fazer para mim, tem um dia lá, tal, para fazer. E nós conversando, tal. Aí ele falou assim, eu nunca esqueço, quando a senhora ganhou a Natália e você fez uma oração na hora que a senhora ganhou ela. Ele falou, eu nunca esqueço. Deus é bom, né? Eu falei, Deus é maravilhoso. Então, a gente começa a ver, olha, depois de 25 anos, você vai lá ver a pessoa, e a pessoa não esqueceu da sua atitude, do seu comportamento. E por isso que eu falo, nós temos que mudar dentro da nossa casa. Não adianta aqui na igreja nós orar, cantar, abraçar o irmão, chorar, gemer, gritar, louvar, adorar. Né? Chegar na nossa casa, ao invés de viver em união, vive de união. Vive. Deixa a unha crescer, né, de união. Não adianta. Então, por isso que nós vamos ter que se colocar diante de Deus e falar para o Senhor, eu vou clamar-te. Clama. Você tem que fazer um propósito. Quando o bicho vier arder na sua carne, você já põe ele para correr, vai lá, fecha a porta do seu quarto, ora, dobra o joelho, está trabalhando, vai no banheiro, sei lá, põe a cara no pó, não dentro do vaso, tampa lá. Põe a cara no pó, ora, chora, geme, que Deus vai te dar a vitória. Deus dá a vitória para nós. Deus, ele vem por caminho que você nem espera. Ele vem por caminho que você às vezes está pensando que ele vai vir por aqui, ele está chegando aqui, ó. Então, ora, clama, busca, deixa Deus te responder. E quando você clamou, sossega, ouve a resposta de Deus, e ele vai te revelar coisas novas. Ele vai revelar coisas grandes para nós, né? Porque às vezes nós chegamos aqui, eu tenho certeza. Semana passada eu olhei no Fernando, eu falei, você não está legal não, Fernando. Não foi? Falei, estou achando você meio borocochô. Aí eu olho no pastor, às vezes, eu olho na Celeste, às vezes eu olho ali, olho aqui, eu percebo. Não é não, Vardi? Amém, né, tudo. Então, a gente percebe. Por quê? Porque a gente tem que ter essa sensibilidade. E eu não cheguei e perguntei para ele, viu, o que você tem, irmão? Viu, o que está acontecendo? Só falei assim, vamos orar. Pronto. Isso porque a gente conversa bastante. Mas se é uma pessoa que eu não tenho, eu olho, eu percebo, eu chego em casa, eu vou clamar. Chego em casa, eu falo, Deus, tem misericórdia. Deus, abençoa essa pessoa, abençoa isso, abençoa aquilo. Eu não deixo a pessoa chorando perto de mim, não. Eu falo, pode levantar, vamos reagir em nome de Jesus. Vai, vamos. Porque isso daí é o quê? É levantar, é você colocar a pessoa de pé na presença de Deus, porque isso fortalece um outro, isso fortalece você, isso fortalece o irmão, isso fortalece a irmã, e é isso que nós precisamos. Então, por isso que eu falo, aqui na igreja é gostoso nós se reunir, não é? Domingo nós estamos aqui, quinta nós estamos aqui, tem né, às vezes, que nem o bolo, domingo, compartilhamos ali o aniversário, é gostoso, só que vigia na tua casa. Às vezes Deus está aqui, ó, tá um pé para dar a tua bênção, você apronta na tua casa e Deus já recolhe a bênção de novo. Aí quem vai sofrer? Você. Quem vai sofrer? Eu. Quem vai sofrer? Nós. Por quê? Porque nós não liberamos Deus de agir. Então não fale assim, eu sou assim mesmo. Eu não sou, não. Eu falo, eu sou de Jesus. Eu quero a natureza de Jesus, a mente de Jesus. Tem que pedir assim, o Espírito Santo. Eu quero a mente de Cristo, o corpo de Cristo, minha casa é de Cristo, minha vida é de Cristo. O Senhor me dá saúde, o Senhor me dá isso, o Senhor me dá aquilo. Quando eu chego no endócrino, Rosana, a pressão está alta. Eu falei, o aparelho é do Senhor, eu não tenho nada. Não tenho. E eu venho orando que eu não tenho. Não tenho. Aí ele vai lá, deu alterada a glicose. Eu falei, deu no exame, está errado. Pode dar outra guia para mim que eu vou fazer, isso aí está errado. Pois eu vou lá e faço e dá errado mesmo. Eu não aceito.
Não aceito espírito de doença, espírito de enfermidade. Né? Nem que se for para vir meio arrastando, venha na presença de Deus, entra no teu quarto, Deus. Eu não aceito esse espírito de enfermidade, esse espírito de doença, eu não aceito. E se estiver perto de mim também, eu não deixo você ficar com ele, não. Quando estiver perto de mim, não vai ficar. Eu mando embora. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que reagir, a gente tem que fortalecer um ou outro e falar para Deus, não, eu não aceito. E toda vez que eu oro para a turma vem testemunhar, já não tenho mais nada, não vai ter mesmo. Que eu falo, Deus, eu falei com o Senhor vai me responder, o Senhor vai garantir essa vitória para aquela pessoa. É isso que você tem que fazer, determina. Né? Às vezes estou meio assim também, eu falei, eu não estou não. É que nem minha irmã com refluxo lá. Ai, Rosana, gastei. Falei, vamos orar. E vamos orar. Oramos, Deus vai dando direção, vai tomando um chazinho ali que, eu não tenho mais nada, para a glória de Deus. Então, o que é? Reagir, reaja na presença de Deus, pede para o Senhor, fala para Jesus que você não aceita essa situação, que você não aceita viver dessa forma, clama a Deus, fala, Deus, o Senhor é Deus de provisão. Eu falei por Orlando esses dias, se tem uma pessoa que não tem medo do amanhã, sou eu. Não tenho medo do amanhã, não. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que dizem assim, ai, meu Deus, se amanhã eu ficar desempregado? Está trabalhando, já está pensando que vai ficar desempregado. Olha a sua mente onde que está. Olha do que você está se alimentando. Não é? Ai, meu Deus, mas e se o seu salário não der? Viu? Espera chegar dia 5, dia 10, dia 15, dia 30, dia 20, não sei qual é o seu salário. Espera, Deus é Deus de provisão. Ele multiplica. E às vezes você fica o quê? Alvoroçado. Já fica preocupado. A mente vai lá do outro lado. Já o inimigo começa, eu vou agir aqui porque, está caindo na minha conversa, está caindo. Eu falo, não, Deus proverá. O Deus que eu sirvo é Deus da provisão. Mas essa enfermidade vai matar. Eu não vai, não, porque eu quero durar até os 120 anos. Esses dias eu vi uma velhinha de 105, eu falei, lá eu, lá, Orlando. E a mulherzinha correndo. Falei, lá eu. Em nome de Jesus. Nós temos que determinar. Então, isso daí, aquilo que você clamar, é aquilo que Deus vai fazer. Aquilo que você tiver na tua mente, uma mente de Cristo, uma mente do Espírito Santo, uma mente fortalecida, uma mente na graça de Deus, uma mente que vive Jesus 24 horas, você pode ter certeza que as coisas começam a dar certo. Você já viu aquela pessoa, agora perto de casa, lá abriu uma casa, eu estou evangelizando a menina. Eu falei, vou ganhar essa menina para Jesus. Esoterismo, ler carta, pedras não sei do quê, pedra na água que vê o futuro. E a mulher mudou há pouco tempo, daí ela fala, bom dia. Eu falei, oi, tudo bem? Ela fala, calor. Eu falei, mas glória a Deus. Eu vou indo. E a filha trabalha num lugar que de vez em quando eu vou pegar um pão lá, daí eu falo de Jesus. Eu falei, eu vou ganhar essa mulher para Jesus. E estou lá no alvo. Então, o que é isso daí? A gente tem que o quê? Abençoar. A gente tem que o quê? Trazer essas pessoas. Não é o mundo que tem que vir na igreja. Não é nós que tem que ir para o mundo, é o mundo que tem que vir para a igreja. Então, às vezes a pessoa fala, eu ser crente igual aquele lá, fala palavrão. Eu ser crente igual aquele lá, passa na frente da casa aquele sambão, aquele forró bodó. Passa lá, tá com aquelas músicas lá do mundão. Aí depois à noite pega a Bíblia, põe o desodorante lá do braço e vai embora. E acha que está bonito, e Deus vai fazer a obra ainda. A obra quem faz é eu e você, com a permissão de Deus, com a permissão do Senhor. Então, nós temos que vigiar. Né? Hoje eu estava lá ouvindo um zino lá, um vizinho de baixo passou, aí mexeu, eita, Rô, que bênção. Falei, glória a Deus. Falou, vamos para a igreja. Eu falo, é a oportunidade. Você vai convidando. Então, às vezes, as pessoas, ela precisa ver a diferença em nós, em mim e você. E Deus também. Ele espera ver em mim e você mudança. Ele espera ver em mim e você transformação. Ele espera ver em mim e você coisas grandes e maravilhosas. Você já reparou que, às vezes, a gente espera a luta vir para se aproximar de Deus? Está tudo indo bem. Então, hoje eu vou, amanhã não vou. Hoje eu vou, amanhã também não vou. Eu vou, não sei o quê. Eu me lembro que a minha filha, nessa época de festa junina, ela tinha uns 4 anos, eu falava, não coma nada consagrada de São João. Você entendeu? Sim, mamãe. Você entendeu, eu entendi. Quando foi esses dias, ela conversando comigo, falava assim, ai, mãe, esses dias eu estava lembrando que quando a senhora falava para mim, não coma nada de festa junina, São João, que é um santo, é consagrado a demônio. Ela falou, sabe o que eu lembrei?
que eu ia na escolinha, eu falava, eu vou comer. Daí diz que ela pegava, um exemplo, um pedaço de bolo, alguma coisa, ela ia no cantinho e falava, Senhor, eu consagro. Minha mãe ensinou eu consagrar, mas não vai fazer mal nenhum para mim, mas eu vou comer. Entendeu? E para a glória de Deus nunca fez, mas tinha aquilo na mente dela que ela precisava consagrar aquilo ao Senhor. É assim que Deus quer com nós. Às vezes você vê lá a festa junina, o povo tudo lá, no quentão, no vinhão. Não é pecado. Se você acha que faz bem, né, a palavra de Deus fala, mas se você vigiar e falar, não, isso não agrada ao Espírito de Deus que habita em mim, não precisa de mais nada. Agrade ao Senhor. Procure agradar a Deus. E Ele, o quê? Vai satisfazer o desejo do teu coração. Agrada ao Senhor, que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Amém? Aí eu bebo uma cervejinha. Coração de Jesus e pulmão da Souza Cruz. Fuma. Aí eu bebo uma cervejinha, não tem nada a ver. Quem habita em você, quem habita em mim, quem habita em nós. Servir a Deus e para ser recompensado, renúncia. Tem que renunciar. Ah, mas não tem nada a ver. Aqui na terra não tem, mas a diferença vai ser na vida eterna. A hora que Ele me chamar, a hora que Ele te chamar, que vai fazer a diferença. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Senão eu vou fazer uma vigília aqui. Mas nós vamos nos colocar de pé. E vamos entregar este terceiro elo na presença de Deus. Eu creio que através da palavra Deus abriu o seu entendimento, o nosso entendimento. E se você crer, se você confiar no Senhor, Ele vai fazer aquilo que deseja o teu coração. E a chave, guarda isso, eu preciso clamar para que Deus mude a minha vida. É só nele, igreja, é só com Ele que nós vamos ser transformados. É só nele que nós vamos ser refugiados, protegidos, guardados pela mão do Senhor. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Às vezes as bênçãos não acontecem porque eu e você que estamos impedindo, porque gostamos de nos reunir, prejudicar os outros, falar mal dos outros. Gostamos de nos reunir, beber, falar besteira. É como veio na palavra, no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não se ajunta na roda dos escarnecedores. Desvia-te do mal. Desde o início do culto, Deus falando para nós, desvia-te do mal. Né? Aparta do mal. Não concorde com aquilo que é errado. Não seja conivente com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que desagrada o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala, clama, pode clamar. Clama a Ele agora neste momento. Você está precisando de ajuda, você está precisando de socorro de Deus. Você que está precisando de uma intervenção divina do Espírito Santo na tua vida para que você seja transformado. Que a tua mente seja renovada nesta noite, restaurada pela presença do Espírito Santo. E que nós venhamos agradecer a Deus. Seja fiel, seja justo na presença de Deus, seja grato, agradeça a Deus, apresenta a tua fé. Seja grato, fala, Deus, eu agradeço, porque no meio das lutas, dificuldades, o Senhor me tirou das garras do inimigo, o Senhor me tirou daquelas amizades, o Senhor me tirou de situações que eu enfrentava, o Senhor me tirou do pecado, da maldade. Reconheça isso e seja grato a Deus em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, faça a tua oração, agradecendo a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim.
terceiro elo, ó Pai, nas tuas mãos. Entregamos o Salmo 70, ó Deus, Uricandenábia, apressa-te, ó Pai, nos socorrer. Eu sei que tem vidas aqui, ó Pai, que estão precisando da bênção, meu Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha orientá-lo, que o Espírito Santo venha instruí-lo, ó meu Pai, em nome de Jesus, para que as portas e as comportas do céu se abram. Ajuda este meu irmão, ajuda esta minha irmã, Pai, e que eles possam guardar Jeremias 33:3. Clama a mim e o Senhor irá responder. O Senhor irá apresentar coisas novas, ó Deus, Uricandenábia, que eles não sabem. Ah, Pai amado, continua nos orientando, nos instruindo. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã. Muda a natureza, muda os conceitos, a maneira de agir, a maneira de pensar. Quando um falar, que o outro corrorá. Quando um brigar, que o outro possa, ó Deus, apaziguar. Com a presença do teu Espírito Santo. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ajuda a vencer o dia do mal. Nos ajuda, ó Pai, Ramanamanai, a honrar o teu nome. A ser fiel a ti, não só aqui na igreja, mas lá na nossa casa. Porque tudo começa lá. A tua presença, meu Pai, o teu agir começa lá, Uricanderai. Para que quando nós chegarmos aqui, ó Pai, nós venhamos só pronto para receber as tuas bênçãos, a tua graça, a tua vitória, ó Pai. Então eu quero te agradecer, ó Deus. Sou grata, Senhor, pela vida deste meu irmão, desta minha irmã. Eu sou grata, ó Pai, Uricanderábias, Deus, por essa campanha do Salmo 70. Eu sou grata, ó Deus, Uricanderai, pelo teu Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem agido na vida de cada um de nós. Então abençoa este povo, abençoa esta igreja, instruindo e orientando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba, guarda essa palavra no teu coração. Amém? Deus abençoe poderosamente. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Que bênção, né? Nós vamos embora para nossa casa. Vamos orar então. Senhor Deus, nós colocamos a Jacira, irmã Jacira, Senhor, que está passando por um problema difícil. O Senhor sabe que quando ela está bem, ela sempre vem na tua casa, fortalece a vida dela, fortalece a vida da Roseli, Senhor, também, que passou por um procedimento. Gabizinha, Senhor Jesus, do irmão Aguinaldo, da Rosângela, entra com providência, traz milagre nessa casa, Senhor, e nessa causa. Que o Senhor abençoe também, Senhor Jesus, e traga milagre na vida da Carol, Senhor, que tem passado por um momento de enfermidade tão grande, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso. Como nós já vimos aqui na igreja o Senhor operar milagres. E também, Senhor, nós vamos ver, Senhor Jesus, o restabelecimento do pastor André, Senhor, também. Que o Senhor seja com ele nessa caminhada de exame. Que o Senhor abençoe a vida dele. E nós agora agradecemos por essa noite. Pai, aqueles que vai trazer uma oferta de gratidão, aquele que não veio no domingo, não consagrou a primícia, vai consagrar nessa noite, abençoa, Senhor. Abre as portas, derrama, Deus, a tua bênção, derrama, Deus, a tua graça, cuida de cada irmão, cuida de cada familiar, de cada família que aqui está. Abençoa, Deus, que a caminhada do teu filho seja de alegria, seja de gratidão ao Senhor, por o Senhor ter cuidado do trabalho, do emprego, em todas as áreas. Nós abençoamos, consagramos as ofertas, agradecemos. Leva os seus filhos em paz, guardado. Abençoe a casa e o lar. Que a graça do Senhor, o amor, a misericórdia, que o Senhor abençoe, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos também pela vida do pastor Valdir, da Bruna, Senhor, seja com eles nesse ministério, abençoando a vida deles em todas as áreas, suprindo todas as necessidades. E nós declaramos a bênção do Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Sai do teu lugar, traz o teu dízimo, traz a tua oferta. Você que não vai ofertar, venha receber aí a bênção do Senhor.